paz de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Nós vamos prosseguir refletindo no livro de Provérbios, no capítulo 28. Tem algumas lições para serem extraídas. Nós leremos do verso 10 de Provérbios 28. Mantenham vossas Bíblias abertas no texto de Provérbios 28. Leremos do 10 ao versículo de número 19. Nos diz o texto de Provérbios 28. A nossa saudação também aos ouvintes, aos amigos que nos acompanham através da Converte Rádio Web, esse canal de bênção para centenas de vidas. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. Quando triunfa um justo, há grande festividade. Quando, porém, sobe os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é um perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outro fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá fartar-se do pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. E Deus, pois, aplique a palavra lida aos nossos corações. Para introduzir a nossa reflexão dessa noite, eu trago à memória a história de um lar dividido. Este lar era o lar em qual Jacó cresceu. Jacó, irmão de Esaú, ele cresceu em um lar dividido, porque enquanto que Esaú era o queridinho do papai, Jacó era o queridinho da mamãe. E se há uma figura bíblica em que muitas das vezes as pessoas cometem uma injustiça muito grande, é relacionado a Jacó. A maioria dos pregadores mete o pau em Jacó. Jacó trapaceou, Jacó roubou a bênção do irmão. Mas se analisarmos atentamente a história de Jacó, teve alguém que contribuiu para que Jacó se desviasse. Porque quem disfarçou Jacó de Esaú, quem teve a bendita ideia, que escutou atrás da porta e que viu que o seu marido estava lá precisando de uma canja, de uma boa comida, foi a sua esposa. A Bíblia diz em Provérbios 14 que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói. Naquele dado momento da história, a mãe de Jacó, ela não foi sábia. O versículo de número 10, o texto vai dizer: o que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. E alguém pode se perguntar: o que é que tem a ver Jacó com esse versículo? Tem tudo a ver. Porque Jacó, ele foi levado para longe de sua casa, teve que fugir, porque alguém influenciou mal.
Como disse Paulo, que as más conversações corrompem os bons costumes. Alguém pode afastar-se da retidão através da influência de outrem. O texto diz: o que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas o íntegro herdarão o bem. A mãe de Jacó teve que conviver com a saudade do filho. O filho saiu de casa. E a culpa não foi do pai, não foi do irmão, mas foi de sua mãe. Foi dela. Aquela que era para juntar, espalhou. E Jesus disse: quem não sabe ajuntar, espalha. E há muitas pessoas que infelizmente ela espalha, afasta as pessoas dos caminhos da retidão, por causa de uma palavra, por causa de um mau conselho. Porque eu aprendi nesta minha pequena caminhada de vida que até para dar conselho tem que ter dom. Nem todo mundo tem o dom para dar conselho. Há pessoas que se aconselham com todo mundo, até com desconhecido, né, que está lá do outro lado do computador, do smartphone. Conta a vida toda, desabafa. Quando aquela pessoa que ouve é alguém bem intencionado, tem palavras retas. A Rede Record é uma televisão em que aborda alguns casos policiais relacionados à família. Há o caso Tainá, não sei se vocês acompanharam. Uma jovem que era casada com o Raul e que de uma hora para outra sai de casa com a sua criança pequena, porque caiu na lábia de um homem mau, em que tirou ela do seu lar e com aquela conversa tola. E ela absorveu. E esse ano foram tantos os casos. Quem acompanha a Cidade Alerta, de vez em quando vejo algum. Uma moça que está trabalhar em uma padaria em São Paulo foi se parar no Amazonas. Saiu de casa também. Alguém desviou ela para o mau caminho. Cavou uma cova, que eles mesmos caíram nela. Então é necessário estar atento para não desviar para os caminhos maus deste mundo. Uma palavra que Deus disse a Josué e que vale para cada um de nós: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ser forte e corajoso. Porque para se manter na retidão é preciso ter coragem e ser forte. Porque para fazer o mal não precisa de força. Não é assim quando alguém comete alguma coisa, foi num momento de fraqueza. Quando se está forte, não se comete, né? Você viu a entrevista de um marginal que roubou? Não, mas foi um momento de fraqueza. Aquele camarada que bateu no menino de 6 anos ali, numa quadra, em um condomínio. Aí ele vai alegar o quê? Foi num momento de fraqueza. O versículo 11 diz uma coisa muito importante para os nossos dias, porque o livro de Provérbios são lições que podem ser aplicadas para nós hoje. O homem rico, ele é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. A maioria das pessoas que têm um poder aquisitivo alto, elas são extremamente orgulhosas. Eu estava refletindo enquanto vinha para cá para estar com os irmãos acerca do ego, porque foi o ego que derrubou Satanás.
que transformou o diabo em diabo, né? Porque Deus não criou aquele ser mau, mas o diabo se tornou um ser mau por causa do seu ego. O seu ego se elevou. Ele começou a se achar muito da altura de Deus. Quando ele disse: eu posso sentar no trono também, eu posso governar, eu posso mandar. E é perigoso quando o homem ele se sente autossuficiente, porque isso é uma síndrome de Satanás. A autossuficiência. As pessoas ricas, elas são autossuficientes. Eles dizem: eu não preciso de conselhos de ninguém. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos. Mas alguém pode me dizer: eu conheço alguém que não é rico, mas também é autossuficiente, se acha demais, se acha sábio aos seus próprios olhos, é tão tolo como um rico. A diferença é que o rico está em um patamar elevado financeiramente, porque um pobre em que se acha melhor do que os demais, se acha sábio o suficiente e que não precisa. Quantas pessoas que quando vamos apresentar o evangelho a elas dizem: eu não, eu já tenho a minha religião. Isso é autossuficiência. Nós apresentamos Cristo como o suficiente Salvador, amém? Mas há alguns, quem sabe alguém que me ouve nessa hora, já diga: eu já tenho a minha religião. Isso é se achar autossuficiente. Eu quero lhe dizer que a sua religião não é suficiente para te salvar. Somente Jesus é suficiente para te salvar. Somente Ele é suficiente. Então não se ache sábio aos seus próprios olhos de dizer: eu tenho a capacidade, eu sei, eu conheço. Quem sabe alguém que já conhece a Bíblia e também se acha. Quem sabe alguns que conhecem o grego, o hebraico. Que eu conheço muitos que conhecem o grego, o hebraico e começam a rotar, a menosprezar o outro que não sabe nada de grego e de hebraico. Melhor do que saber o grego, o hebraico, o aramaico, o inglês, o português, é viver aquilo que Deus fala na sua palavra. É muito melhor. O versículo 12 diz uma verdade para os nossos dias: quando triunfa o justo, há grande festividade. Nós sabemos que a palavra triunfar significa vencer. Quando eu digo alguém triunfou, alguém venceu, superou os seus adversários. Esse versículo é muito aplicado quando os governantes eles alcançam o êxito. Quando os justos triunfam, a grande festividade. Quando, porém, os perversos, os homens se escondem. Veja a diferença dos Estados Unidos para a Venezuela. E isso demonstra a diferença de dois regimes, o socialismo e o capitalismo. Enquanto as pessoas estão brigando para entrar nos Estados Unidos, as pessoas estão brigando para sair da Venezuela. Veja a diferença. Alguém que está triunfando, porque os Estados Unidos, mesmo que a mídia não mostre, essa mídia que é parcial, porque a mídia deveria ser imparcial, todo jornalista deveria ser imparcial, o jornalista não poderia ter partido. Eu acompanhei uma entrevista de Roberto Cabrini, se eu já admirava ele, eu passei a admirar mais. Eu vi uma entrevista dele ontem, e ele dizendo que se mantém imparcial politicamente. Ele não é nem de esquerda nem de direita.
E as pessoas cobram isso dele, que ele não se define. Mas essa é uma posição coerente. O jornalista, ele deve ser imparcial, assim como os professores, questão de ética, assim como os médicos, os pastores que podem expor fora do ambiente religioso. Eu expus uma das minhas posições políticas, mas não fiz isso na igreja, e nem faço, nem quero fazer jamais. Eu posso fazer em casa, posso fazer na rua, posso fazer na minha rede social, em meu nome, não em nome da igreja a qual pertenço, porque é antiético eu usar a denominação a igreja a qual pertenço para levantar a bandeira de A ou de B. Então o texto diz que quando os justos estão triunfando, estão vencendo a festividade, porém quando os perversos, os homens se escondem. Então eu já dei esses dois exemplos do que está acontecendo na Venezuela, alguém que oprime, o que acontece nos Estados Unidos, em que as pessoas querem ir para lá de todo jeito. Brasileiros que querem ir para lá, pessoas universitárias que querem ser faxineiros nos Estados Unidos, porque ganha mais sendo faxineiro lá do que sendo secretário aqui, de que tendo um trabalho. Veja a diferença de um país desenvolvido, e oxalá que o Brasil se torne um dia uns Estados Unidos da América. Amém, irmãos? Se Jesus não voltar, eu quero estar aqui no Brasil, ver o Brasil saltar da sétima economia como está hoje para a terceira ou segunda economia do mundo, em que as pessoas tenham os seus recursos, em que as pessoas tenham. Mas para isso acontecer também é necessário tomar a atitude que diz o versículo 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O Brasil, os brasileiros vão prosperar quando confessarem a Deus os seus pecados, quando confessarem a Deus as suas mazelas, se voltarem para Deus. Aí a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não há como prosperar espiritualmente, materialmente, sem passar pelo caminho da confissão, de se chegar a Deus. Volta, Brasil, para o Senhor, para que um dia todos possam dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Em que as pessoas confessem Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. Confesse o único que tem poder de perdoar pecado é Jesus. Então os homens devem confessar os vossos pecados a Ele, porque a Bíblia diz que quem cobre as suas transgressões, os seus pecados. E quais são os pecados dos brasileiros? Desde o começo da história deste país, a gente vê a corrupção tão latente nos nossos dias, mas a corrupção faz parte desde a fundação deste país. Este país nasceu em meio à corrupção, em que vieram aqui tirar as riquezas, em que corromperam os índios. Porque todo mal, irmãos, tem uma origem. Não pense que o mal surgiu sem ter uma origem, não. O pecado do Brasil teve uma origem. O pecado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já foi uma das capitais do Brasil, um lugar em que era o berço de entrada. Então o mal começou por ali também. Então, se para mudar a história do Brasil, comece pelo Rio de Janeiro também, em que os cariocas se convertam ao Deus vivo, se voltem para o Deus Todo-Poderoso, confesse os seus pecados, em vez de subir ao Cristo Redentor, se volte ao Cristo Salvador. Porque as pessoas ficam embebecidas com os monumentos construídos por mãos humanas e tiram as fotos. Não sou contrário que tire suas fotos, mas aquilo ali tudo é vão.
Não traz resultado nenhum, mudança nenhuma. Porque o único que pode mudar é o Deus Todo-Poderoso. Quando alguém se aproxima dele e se volta para ele, o versículo 14 vai deixar bem claro isso que estou falando. Feliz o homem constante no temor do Senhor. Quer ser feliz? Você quer ser uma pessoa feliz? Eu sei que daqui a alguns dias as pessoas estarão desejando felicidade para os outros. Vai ser Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E isso se tornou já uma coisa mecânica. Quando chega o fim de ano, Feliz Natal, próspero Ano Novo. Aí as pessoas já começam o ano já no vermelho. Quando eu cheguei, que eu vi ali no centro, parecia aquelas feiras. Eu fiquei pensando, digo, mas dizem que o Brasil está em crise, Sergipe está em crise. E tem tanta gente aqui, que até para os carros passar estava com dificuldade hoje ali no centro de Aracaju. Imagine quando o povo começar a ganhar dinheiro. Se na dificuldade, nas vacas magras, as pessoas já estão comprando desenfreada. Mas por que estão comprando de maneira desenfreada? Porque quem não tem Jesus no coração tem que preencher com alguma coisa. Quem tem Deus na vida se contenta até com lenço. Quem sabe alguém que está pensando em me dar um presente, pode me dar um lenço que eu aceito, viu? Porque o mais importante, o que preenche a minha vida está dentro de mim, que é Jesus e o Espírito Santo. Mas as pessoas se preenchem por um sapato, se preenchem por uma calça. Se eu não tiver uma roupa nova, como é que eu vou passar o meu Natal? Aí eu tenho uma frase bem humorada para vocês. Papai Noel, todo ano ele veste a mesma roupa. É vermelho, todo ano é a mesma roupa. E é uma das figuras em que as pessoas celebram tanto. Então, para que estar preocupado com que roupa? Vai passar. Mas o importante é como vai estar o seu coração, o seu estado de espírito. Não adianta usar a roupa grife e com depressão, com tristeza, com angústia na alma. Se puder ter as duas coisas, puder ter roupa boa e ter a vida espiritual, é bênção. Mas melhor do que as coisas materiais é o seu espírito, a sua alma. Como é que está a sua alma? Como é que vai passar a sua alma, o seu estado de espírito nessas festas? Será se você está feliz? Porque a felicidade depende do temor do Senhor. Mas o que endurece o coração, há muitas pessoas que endurecem o coração, conhecem a palavra, sabe que o caminho é Jesus, é a igreja, mas não querem saber de igreja, não querem saber da Bíblia, não querem saber de Jesus. O que é que a Bíblia diz? Mas o que endurece o coração cairá no mal. Essa expressão endurecer o coração te faz lembrar alguém lá do Antigo Testamento que endureceu o coração, chamado Faraó. E o que foi que aconteceu com Faraó por a sua dureza? As pragas vieram, veio a morte do seu primogênito, o mal veio sobre ele. E o mal vai sobre todos aqueles que endurecem o coração. É por isso que no livro de Hebreus está lá: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Mas há pessoas que endurecem. Deus fala, Deus envia alguém. Eu sei que aqui na Converte Rádio Web, o dia inteiro Deus está usando pessoas, usando os instrumentos deles para falar, e tem gente que está acompanhando, está achando até bonito, mas o coração está duro. O recado para você nessa noite é: amoleça o seu coração, porque senão tu cairás no mal. O versículo 15 diz: como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Pessoas que oprimem aqueles que não têm nada. Versículo 16: o príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Um dos descendentes de Davi um dia pediu um conselho a um príncipe jovem. Disse: olha, o meu pai cobrava tributo, mas era um dedinho. E o conselho
o conselho mal do outro jovem para aquele rei, disse: se o meu pai era com o dedo mindinho, eu vou estar agora com a mão de ferro. Eu vou tirar. Porque se tem uma coisa, irmãos, que muitas das vezes é injusta, são as cobranças de impostos. Se tem uma coisa no Brasil que é injusta, são a cobrança de impostos. O Brasil, ele, em termos de imposto, é líder no mundo. Mas o mesmo país que arrecada muito, distribui mal. Porque o SUS está um caos. Eu vi uma reportagem ontem que me arrancou lágrimas nos olhos. Fiquei pensando na situação daquele povo, no calor que está. As pessoas com o ar-condicionado desligado, porque não tinha recurso para ligar o ar. Não podia levar um ventilador. O que é isso? Isso é um governo opressor. São governantes, são deputados opressores em que oprimem o povo. Mas a mão do Deus Todo-Poderoso irá sobre eles. Irá sobre esses que tira, em que as pessoas estão definhando nas filas dos hospitais. Enquanto que os tais, quando adoecem, vão para o Sírio-Libanês, vão para os melhores do país. E o povo no SUS, na fila. O nosso estado não se fala. Se tem um estado em que as pessoas sofrem, é o estado de Sergipe, em que a saúde e a nossa oração e o desejo do nosso coração é que as coisas mudem. Porque tem muita gente sofrendo. Muita gente sofrendo. Porque quando falta inteligência, multiplica as opressões. Mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Versículo de número 17. O homem carregado do sangue de outro fugirá até a cova, e ninguém o detenha. Isso nos faz lembrar de Caim. Caim matou o seu irmão e se tornou um fugitivo. O sangue de Abel estava sobre Caim. E aonde ele ia, ficava sobre ele, sobre a mente dele. Porque quando alguém é capaz de matar outro, aquela pessoa não consegue dormir mais. As memórias. Certa feita conversei com um policial, em que já teve muitos confrontos, e que já matou alguns marginais. E ele dizia: irmão, às vezes quando eu vou dormindo fica vindo as imagens, eu tenho que tomar um remédio. E eu disse: eu vou lhe ensinar um remédio melhor. Está no Salmos 4. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Mas para que o Salmo 4 se torne uma realidade na sua vida, o Deus da Bíblia precisa ser Senhor de sua mente, do seu coração. Alguém que matou em confronto, você imagine alguém assassinar outro. Mas há outro tipo de assassinato em que as pessoas cometem. E eu vou mostrar para os irmãos aqui, na Epístola de João. Abra sua Bíblia na primeira Epístola de João. Os amigos que nos acompanham. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo de número 15. Primeira Epístola de João, capítulo de número 3, versículo 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. A pessoa que está com o coração carregado de ódio, ela também não consegue dormir em paz. Porque, como disse a célebre frase de um dos reformadores da igreja, sentir ódio e mágoa de alguém é como tomar veneno e querer que o outro morra. Quem morre é quem sente. Quem morre é quem está com mágoa, com ressentimento. Então, quando a pessoa odeia seu irmão, também é um tipo de assassinato.
mas ela está assassinando principalmente a si mesmo. Está tirando a sua própria paz, a raiva, o rancor. E há muitas pessoas que nesses dias de Ano Novo, de Natal, elas não irão na casa dos familiares. E se você que está me assistindo nessa hora está nessa condição, esse ano de 2018 seja o ano do perdão, em que você possa sentar na mesa com seu irmão, com seu tio, com seu sobrinho, com seu primo, sem mágoa, sem ressentimento. E esse ano é um ano mais difícil ainda, porque foi um ano eleitoral. Eu sei que as pessoas fazem muita piada com isso, mas o caso é sério. Há muitas pessoas que estão se odiando por causa da política. E muitas famílias ficaram divididas. E se tiver alguém que está nessa condição, lembre-se que o ódio, ele corrói por dentro e adoece a sua alma. Voltando para o texto de Provérbios para finalizar a reflexão, Provérbios 28, versículo 18 e 19, para encerrar, nos diz: o que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Esse ser salvo aqui é ser livrado. No original a palavra salvo aqui é ser livrado. Livrado de uma situação ruim. O que anda em integridade terá o livramento. Quantas coisas ruins não acontecem pela bondade, pela misericórdia de Deus, mas porque você também está andando em retidão. Mas o perverso, como diz a canção, quem planta vento, tempestade colherá. Quem hoje chora, amanhã pode cantar. Versículo 19: e o que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta, veja, essa palavra é uma palavra antiga, vadios, se fartará de pobreza. Meus avós sempre falavam isso: cuidado, não ande com pessoas vadias, desocupados, pessoas más. Quais são as suas companhias? Com quem você tem andado? Você que deixou de andar com as pessoas do seu próprio sangue para andar, quem sabe você fez como o filho pródigo. O filho pródigo decidiu sair de casa. A Bíblia não diz os pormenores, mas ele não gastou aquele dinheiro sozinho, não. Não diz os amigos que ele teve, mas a Bíblia diz que ele gastou tudo dissolutamente, né? Pegou a herança, até que alguém chega para ele e diz: olha, você quer um trabalho? Já acabou, né, o que você tinha? Vá cuidar dos porcos. Para um judeu, irmãos, cuidar de porcos era uma humilhação duas vezes. Primeiro porque o porco é um animal imundo. Veja a que ponto chegou aquele filho pródigo a fazer algo que era contra a sua própria cultura. E há muita gente que pela desobediência, pelas más companhias, está fazendo coisa hoje que diz: eu nunca pensei de fazer isso. Eu já conheci tanta gente que diz: eu nunca pensei de estar numa situação dessa. Mas foi levando, como a Bíblia diz, que um abismo leva a outro abismo. Então cuidado. Está distante da família, está distante da igreja, é tempo de voltar, é tempo de se reconciliar com Deus, é tempo de passar o Natal e o Ano Novo em família e na presença de Deus. Que Deus em Cristo aplique essa palavra no nosso coração. Amém. E que possa produzir frutos, e que possa mudar a nossa mente, que possa mudar os corações de que ouviram e ouvirão ainda essa reflexão a qual o Senhor nos concede nesta hora. Nós vamos orar no nome de Jesus, pelos amigos, pelos irmãos também que nos acompanham, que deixaram seus pedidos de oração. Pela Ana Maria, nós estamos orando, pelo Marcelo Silva, pela Edicleide, pela Lindinalva,
pelo Edmilson, pela Samara e pelo nosso irmão reverendo Josadac, a qual está hospitalizado, necessitando urgentemente das nossas orações. Vamos orar. Deus, nós apresentamos essas vidas diante de Ti, na certeza de que o Senhor pode fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Nessa hora, Tu que és o Deus de perto, o Deus de longe, colocamos a vida do Josadac em Suas mãos, para que o Senhor visite, ó Pai, para que o Senhor possa controlar aquelas plaquetas, para que o Senhor entre no organismo, no sangue dele com providência, Pai. Faz aquilo que a medicina não pode fazer, ó Deus. Estabiliza, meu Deus, o seu organismo, todo o funcionamento do seu corpo. Apresentamos também a vida do presbítero Claudemir em Tuas mãos, para que o Senhor restitua a saúde, para que o Senhor restaure a saúde, restaure também a alegria da família, ó Pai, que nesses dias está passando nesse sofrimento. Meu Deus, eu oro também por aqueles que estão no hospital cirurgia, que estão ali no hospital João Alves, que estão internados em uma clínica, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por aqueles do centro de recuperação, por aqueles jovens, ó Pai, em que os pais e as mães estão esperando o melhor presente que uma mãe e um pai pode receber de um filho que está no mundo das drogas, é a sua libertação. Eu entrego nas Tuas mãos a vida do pastor Cristiano, o qual tem feito aquele trabalho. O obreiro Paulo ali, ó Deus, no duro, naquele povoado em Itapuranga, eu entrego em Tuas mãos, que eles continuem sendo esses guerreiros, esses homens que estão militando contra as hostes espirituais da maldade, porque eu sei que há uma influência maligna, ó Deus, atrás de cada vício. E eu apresento a jovem de todos aqueles internos em Tuas mãos, que o Senhor visite os internos, ó Pai, e que o Senhor opere a restauração, e que ainda nesses dias eles possam voltar para os seus lares completamente libertos, ó Pai, e que nunca mais eles possam voltar para o mundo das drogas, e que eles possam dar o testemunho aonde chegarem, e que conheceram a verdade que é Jesus, e a verdade os libertou, e que eles são uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso nós oramos também por aqueles que estão depressivos, ó Pai, aquelas pessoas que estão com depressão, com problemas emocionais. Entregamos nas Tuas mãos para que o Senhor visite os lares, as famílias, as crianças, os jovens que estão acometidos destas enfermidades. Que o Senhor visite a nossa irmã Samara, o Edmilson, tenha misericórdia daquelas vidas e tira do caminho dele todos os empecilhos, os embaraços para ele estar na Tua presença, Pai. Para a honra e glória do nome de Jesus nós oramos agradecidos na certeza da vitória, hoje e sempre. Amém.